Olá pessoal, vamos para a aula 350. Vamos falar hoje sobre o espectro eletromagnético. Nessa aula, então, nós vamos discutir o espectro eletromagnético. Nós vimos que nós temos, quanto à natureza, dois tipos de ondas, as mecânicas e as eletromagnéticas. As eletromagnéticas são aquelas que não precisam de um meio material, elas se propagam em líquidos, em gases, em sólidos, mas elas, diferentemente das mecânicas, elas se propagam no vácuo. Pode ter meio ou não precisa ter, porque elas são feitas de campos elétricos e magnéticos oscilantes que se propagam, né, transportando essa energia eletromagnética. Na aula de hoje, nós vamos ver aqui, então, o que? Os tipos de ondas eletromagnéticas importantes para nós aí, que aparecem geralmente nos concursos. Nós vamos ver aqui o seguinte, pessoal. Tá vendo aqui a flecha, A flecha mostra o sentido de crescimento da frequência e essa flecha aqui, o sentido do crescimento do comprimento de onda. Quero lembrar vocês que na aula passada nós vimos que velocidade de propagação é o comprimento de onda vezes a frequência. Para as ondas eletromagnéticas, assim como para qualquer onda, apenas se a velocidade for a mesma. Lembra que a velocidade depende do quê? Do meio e das condições do meio. O que nós temos aqui se a velocidade for constante? Que a frequência será inversamente proporcional ao comprimento de onda, mas apenas para uma mesma velocidade. Geralmente, o que aparece aí nas provas de vocês? Aparece essas ondas eletromagnéticas propagando-se no vácuo. Eu não sei se vocês lembram que no vácuo, a velocidade das ondas eletromagnéticas, a velocidade da luz, por exemplo, C, é 3 vezes 10 na 8. Aproximadamente 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que não só a luz, mas todo o espectro, qualquer onda eletromagnética, no vácuo, tá, pessoal? Se eu pegar dentro da água, no ar, bom, aí as velocidades não serão C, serão diferentes essas velocidades para cada onda. Será diferente de 3 vezes 10 na 8 e será diferente para cada onda. Agora, no vácuo, eu quero que vocês memorizem aí, qualquer onda eletromagnética que eu falar terá 3 vezes 10 na 8. Se no vácuo todas as ondas eletromagnéticas terão a mesma velocidade, eu poderei ter a expressão que F é igual a C sobre lambda. C é uma constante para as ondas eletromagnéticas, não só para a luz, mas para qualquer onda eletromagnética no vácuo, tá? Por isso, que a proporção sendo inversa, quando cresce a frequência das frequências baixas até os raios cósmicos, nota, decresce, está decrescendo o lambda, é o inverso. E quando cresce o lambda, dos raios cósmicos até as frequências baixas, decresce a frequência. Então a proporção só é inversa quando a velocidade é constante. Exemplo, no vácuo, em que a velocidade de todas as ondas é a mesma no vácuo, que é a mesma velocidade da luz. Então, primeira ressalva, então, é sobre a velocidade, que é a mesma no vácuo. Agora, a segunda coisa, vocês têm que conhecer, tem muitas provas, tá, de concursos que pedem tu saber toda a sequência, os tipos de ondas eletromagnéticas, tá? Então, aqui a primeira faixa nós temos de frequências muito baixas. Essas frequências muito baixas, por exemplo, quando as cargas elétricas oscilam numa antena vou pegar um fio de alta tensão em que a frequência, as cargas estão oscilando, tá? São frequências baixas, tá? De ordem entre 10 na 2 a 10 na 4 Hz. Agora, as ondas de rádio, pessoal, bom, vocês conhecem ondas de rádio. O que nós temos? Nós temos nas ondas de rádio, nós temos ondas AM, ondas FM. Só para vocês terem uma ideia aqui, as ondas AM
A ordem é AM e depois FM. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos rádios, por exemplo, 600 kHz. Então a ordem é 10 na 5. 600 quilo é 10 na 3. Então aqui está na faixa do kilohertz, 600 kg, 10 na 5 Hz. Agora FM. A rádio é 94.9 mega. Mega é 10 na 6. Então aqui vou estar na faixa de 10 na 8 a ondas de FM. Então a AM e FM estão nessa faixa entre 10 na 4 e 10 na 9 Hz. Notem que elas estão na faixa entre 10 na 4 metros a 10 na menos 1, ou seja, está crescendo para cá o comprimento de onda. Então as ondas de rádio são ondas eletromagnéticas. Notem, nós não escutamos onda de rádio, nós escutamos som. Então a onda é transmitida lá da antena, lá da emissora de rádio, ela viaja com uma velocidade. Como ela viaja no ar, no ar é mais ou menos como 3 vezes 10 na 8, é um pouquinho menor, tá? A velocidade de propagação. A máxima velocidade é no vácuo e todas as outras são menores. Mas ela viaja lá da antena e é captada pela antena do teu rádio. O teu rádio transforma todas essas informações num som. O que nós escutamos não é AM e FM, nós escutamos som, tá? Mas é transmitido com a velocidade praticamente da luz essa onda eletromagnética, que é a onda de rádio. Depois das ondas de rádio, nós temos a micro-ondas. Micro-ondas, o pessoal já pensa no forno, né? Tudo bem, o micro-ondas tem uma fonte, lá no teu forno de micro-ondas tem uma fonte de micro-ondas, e essa fonte de micro-ondas, ela é uma onda eletromagnética que entra em ressonância com a molécula da água. Nós vamos ver mais tarde o que é ressonância, lá na acústica. Mas já pode guardar aí que micro-ondas, lá no forno, é uma ressonância que acontece com a molécula d'água. Daí a molécula d'água vibra cada vez mais, e aí isso vai fazer aquecer o teu alimento. Mas micro-ondas também, nós temos, sabe o quê? Telefone celular, tá na faixa do micro-ondas. Que mais? Radar. Então, tu pode colocar aí como exemplo, celular, telefone celular. O quê? O forno, pode colocar. Na faixa de micro-ondas nós temos radar também, pessoal. Ondas de radar são ondas na faixa de micro-ondas, tá? Então, tu vê que cada onda ela tem uma aplicação. Agora, depois da micro-ondas, infravermelho. Infravermelho nós já vimos lá na termologia, ondas de calor, por exemplo, infravermelho. Que mais? Também infravermelho usado em comunicações, aqui comunicações, micro-ondas, aqui comunicações também. Como assim comunicações? Olha aqui, quando tu pega um controle remoto de uma TV, de um ar-condicionado, é um infravermelho que manda informações lá para trocar o canal ou para mexer no ar-condicionado. Tá? Então, é uma comunicação também, o infravermelho. E depois uma das ondas eletromagnéticas mais importantes, que é a luz. Luz, pessoal, é uma onda eletromagnética. Nós temos que saber aqui, que então depois do infravermelho, na faixa de 10 na 14 Hz, nós temos a luz. Depois eu vou discutir um pouquinho mais a luz aqui, todos os tipos. Depois da luz nós temos o ultravioleta. Já deve ter ouvido falar do UV, ultravioleta tipo A, tipo B, tipo C. Então nós temos toda uma faixa de frequência da ultravioleta. Depois da ultravioleta, essa aqui, responsável pelo bronzeamento. As pessoas, por exemplo, querem se bronzear, é essa ultravioleta que é responsável. O infravermelho, por exemplo, quando tu vai na praia e tu fica vermelho, eu que sou branquinho aqui, todo vermelho, queimado, sem ser bronzeado, é o infravermelho. Agora, se eu ficar bronzeado, o que é raro, é porque a ultravioleta fez concentrar a minha melanina. Agora, pessoal, o que acontece? O ultravioleta é cancerígeno. Tá? Dependendo do tipo aqui, é cancerígeno. Então, o que provoca o câncer de pele é o ultravioleta. Depois a gente põe protetor para proteger do ultravioleta. Tu não te bronzeia, mas também não corre risco de câncer.
Raio-X, quando a gente quebra um osso, vai fazer lá um raio-X. Tá aqui, ó, o raio-X. O raio-X ele atravessa os nossos músculos, mas ele não atravessa os nossos ossos. O cálcio absorve o raio-X, então onde tem osso, lá na chapa fica branco. E o resto passou o raio-X e fica preto, tá? Raios gama em radioterapia se usa raio gama, tá? Tem outros diagnósticos também que usam o raio gama, tá? Por exemplo, tem o PET, que é Positron Emission Tomography, tomografia por emissão de pósitron, tá? Tu tem uma aniquilação de um par de elétron-pósitron e emite raio gama, tá? E esses raios gama são detectados, esse raio gama aí pelo aparelho, ok? E raios cósmicos, tem radiações de altíssima frequência que vêm do espaço, né, que não tem utilidade, mas que vêm do espaço aí, radiações de alta frequência que são captadas. Então, a primeira coisa é tu memorizar no sentido de crescimento, tu pode escolher, né? Eu prefiro aqui, no sentido de crescimento de frequência, toda essa ordem. Tu vê que aqui eu não vou dar muita importância nem para frequências baixas, nem para raios cósmicos, que não são muito perguntadas em provas, tá? Mas perguntada de ondas de rádio até gama. Então, qual é o macetezinho? Tu vê que eu botei aqui, ó, essas letras aqui, ó, olha aqui, ó, numa outra cor. Vocês já ouviram falar, tem uma frasezinha mnemônica, Hamilux G. Hamilux G. O que é o Hamilux G? Rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e gama, tá? Hamilux G. Então, memoriza aí, ó, Hamilux G. Rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Tá? Hamilux G. Para memorizar a sequência de ondas eletromagnéticas. Tem outras maneiras, né? Tem várias pessoas aí que memorizam de maneiras diferentes, mas aqui só para a gente memorizar a sequência. Algumas provas vão mais além, te pedem a ordem de frequência. Tem uma ordem de frequência que eu gostaria que vocês memorizassem, que é a da luz visível. A luz está entre 10 na 14 e 10 na 15, nem chegando a 10 na 15. Toda a ordem de frequência da luz é 10 na 14 Hz. Essa é importante. Até porque se ele me perguntar uma frequência de ultravioleta, eu sei que é um pouquinho mais que 10 na 14. Se ele perguntar um infravermelho, eu sei que é um pouquinho menos. Essa ordem de frequência, geralmente os alunos sabem. Porque o aluno tem lá, eu gosto da rádio AM 600 kHz. Então, o cara 600. Pô, 600, a ordem de grandeza de 600 é 10 na 3. Quilo é 10 na 3, então a onda AM estará na faixa de 10 na 6 Hz. Entre 10 na 5 e 10 na 6. A onda FM estará na faixa de 10 na 8. Então, de repente, o cara conhece também essa aqui. Tem uma outra referência. Então, se o cara perguntar sobre micro-ondas, eu sei que está entre 10 na 8 e o 10 na 14. Então, já tem uma ideia de onde será a frequência. Tá? Agora, olha aqui, raio-x. Raio-x, já perguntaram em provas também qual a ordem de frequência. Então, põe aí um 10 na 18. Pessoal, eu sei que isso aqui, ficar memorizando números de ordem de frequência não é muito legal, mas tem algumas provas que cobram, tá? Eu sugiro 3. A ordem de frequência de ondas de rádio, a da luz, é a mais importante de todas, tem que saber, 10 na 14 Hz, e aqui um 10 na 18. E as outras mais ou menos tu sabe, né, por essas faixas aqui extremas tu vai saber a ordem de frequência. Agora, e o lambda? Já perguntaram sobre o lambda. E aí como é que faz? Aí tu põe na formulazinha V lambda F. Tu sabe que a velocidade da luz é 3 vezes 10 na 8, tá? Então tu vai saber a ordem de grandeza do comprimento de onda, tá? Aqui, ó, se tu sabe a frequência e a velocidade, tu vai saber o lambda, tá? Então aqui, ó, por exemplo, ó, é legal, também sugiro vocês saberem que, ó, está na ordem do micrometros, 10 na menos 6 metros a luz. A luz é a onda mais importante, tá? E mais ainda, eu sugiro que vocês saibam, ó, a ordem
né? Não só que a luz é uma onda eletromagnética, mas saber que na ordem de crescimento de frequência, ó, o VAV. O que é o VAV? Luz vermelha, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então a ordem de crescimento da frequência da luz vermelha para a violeta. Então cresce a frequência. Mas se cresce a frequência, decresce o lambda. Nota que o lambda ele cresce, né, do violeta para o vermelho. O violeta tem comprimento de onda na ordem de 400 nanômetros. Já a luz vermelha, que tem a menor frequência, tem um maior comprimento de onda, da ordem de 700 nanômetros, tá? Então, algumas faixas de frequência e comprimento de onda que aparecem mais nas provas, eu sugiro vocês memorizarem, tá? Então, aqui vocês têm que saber toda a ordem. Algumas aplicações já apareceu no Enem, aplicações. O que já apareceu no Enem? Ó, já apareceram luz, já apareceu várias vezes. Ultravioleta já apareceu. Micro-ondas, tá? Raio-X já apareceu no Enem. Então vocês têm que saber não só a ordem de crescimento de frequência e decréscimo de lambda, consequentemente, como algumas aplicações dessas ondas eletromagnéticas. Então sugiro aí até que vocês façam leituras complementares, tá, sobre essas ondas eletromagnéticas, memorize a sequência, para que, isso aí é bem importante, possivelmente vai aparecer na tua prova de Enem ou de um outro concurso aí, tá certo? Então sugiro leituras complementares, tá? Leiam aí sobre faixa de frequência, tem uma ideia aí sobre faixa de frequência. No ITA já caiu, né? Antigamente não aparecia aí, né? Tem questões de física moderna envolvendo ondas eletromagnéticas, então já apareceu faixa de frequência, tá bom? Te espero na próxima aula. Aquele abraço.